Oi pessoal, sou Miguel Chaim, mais um vídeo pro Diário do Culturismo. Eu vou fazer hoje aqui um pequeno comentário sobre como foram as finais do Arnold Classic Open, como foi toda a Open. Ontem eu soltei um vídeo já falando das prévias, falando dos callouts. Hoje eu finalizo falando como foram as colocações finais e fazendo algumas considerações finais. Lembrando que ao longo da semana vamos ter vários vídeos de comparações, de opinião, comentários de fatos que aconteceram ali no Arnold. Hoje mesmo deve sair um vídeo onde eu falo do Rory Winkler, se até já não saiu a essa altura, onde ele se explica e diz para os fãs quais foram os reais motivos por ele ter ido mal, e aí eu faço a minha crítica em cima. Foi um vídeo bem polêmico, muita gente vai discordar, vai falar mal, mas enfim, é a minha opinião. Então vamos lá falar do Arnold Classic Open. Victor Martinez, que era um cara que apareceu muito bem, teoricamente, nas redes sociais semanas antes do show, mas a gente sempre falava que ele tinha um físico muito bonito e tudo, mas que para competir com esse nível de competição, com esse tipo de atletas, ele precisaria estar no seu auge, na sua melhor forma e trazer de volta aquele volume e aquela densidade que ele tinha. Caso isso acontecesse, seria muito difícil para ele, foi o que realmente aconteceu, ele ficou fora do top 8. Então vamos falar assim, os caras que ficaram com as primeiras 8 colocações. O cara que ficou em oitavo foi o australiano Josh Lenartovich, que a gente vê aqui no vídeo. Ele muito grande, falou que estava com 127 quilos na competição, um cara gigantesco. Estava relativamente seco, a gente vê, mas precisava de ter um pouco menos de água e podia ter chegado um pouco mais murcho, um pouco menor, ter tirado um pouco mais de peso daí. Ele ainda seria um cara muito grande no line-up e traria um físico um pouco mais estético. Essa é uma preocupação que a gente sempre tem com bodybuilders, especialmente quando os caras são muito grandes e muito pesados, porque é necessário que eles façam um carb-up bem agressivo às vezes, e aí o cara acha que tem que depletar pra caramba, e quanto mais agressivo a depressão, mais agressivo tem que ser o carb-up. E quando a gente considera um cara de 130 quilos, o carb-up tem que ser muito forte. E aí, mesmo com insulina, às vezes o cara não consegue absorver tudo que tem que absorver e come, e devido à grande quantidade de comida que acaba ficando no intestino, porque o cara tá seco, é um equívoco, é um problema na hora de fazer um carb-up, de fazer uma finalização, é o cara saber o timing correto na hora de cortar a água e de apertar ou de aumentar o carb-up ou diminuir o carb-up. Esse timing de fazer essas coisas é um pouco difícil e às vezes o cara acha que tem que comer muito carbo e corta a água muito cedo, e aí aquele pouco de água sobre a pele que ele tinha, o carbo que ele está comendo está chupando, está puxando para transformar em glicogênio enquanto entra no músculo, e o cara acha que tem mais água embaixo da pele e acha que tem que ficar mais cheio e continua comendo. Resultado, toda aquela comida se acumula no intestino, se acumula ali na região abdominal e o cara fica estufado e não consegue se apresentar muito bem. Foi o caso que aconteceu com o Josh. Vejam como ele está estufadão, pelo menos nas prévias foi assim. Ó, vejam só, ele não consegue ter uma contração boa, não consegue ter um aspecto legal. É um cara gigantesco, né? Fantástico. É um shape esquisito, mas poderia estar bem mais seco. Ainda seria muito grande, teria um visual ainda mais apelativo. Seria muito mais legal de ver. E aí, bom, né? Pro Brandão, que ficou em 7º lugar. Trouxe um físico muito bonito, muito polido, muito estético. Trouxe o que a gente esperava que ele ia trazer, tá na melhor forma dele. Segundo ele, foram 5 quilos de músculo que ele adicionou aí do ano passado para cá. Nas prévias ele era o cara mais seco, parece que ele foi o único cara que realmente entrou seco, e a gente podia ver isso tanto pelo físico dele quanto pelo rosto dele. Na minha opinião, ele entrou muito bem, ele fez o que ele podia fazer nesse ano, né, de off, ele fez o dever de casa. Eu acho bobagem ele querer apressar, eu acho também um pouco perigoso a gente querer cobrar muito do Brandão, no sentido de, vamos apressar esse cara. Ele não devia ter pressa. Ele não deve ter pressa. Se ele continuar nesse ritmo,
e em mais 2 anos ele vai trazer um físico bem cheio, bem grande, enquanto mantém essas linhas lindas, essa definição fantástica. Pro físico que ele trouxe, foi muito legal, a 7ª colocação foi merecida, foi adequada, ele enfrentou caras muito bons, num show de nível muito alto, e caso o Josh Lenartovich tivesse vindo aí com 5, 6 quilos a menos, bem mais seco, o Brandão também teria alguma dificuldade para superar o Josh. De uma maneira geral, top 7 no Arnold, primeiro Arnold dele, muito bom, fez bons call-outs, foi chamado na primeira comparação, acho que teve um saldo muito positivo aí pro Brandão. Continuando, o Steve Kuklo, em 6º lugar, é um cara muito volumoso, muito grande, mas com aspecto sólido, mas na minha opinião com pouca definição, poucos cortes, pouca qualidade, pouco refinamento muscular, especialmente no abdômen. Não foi um físico tão bonito assim, mas os árbitros tiveram ele como 6º lugar na frente do Brandão de maneira unânime. Em nenhum momento, nem das prévias, nem das finais, em termos de notas, os árbitros consideraram o Brandão em 6º lugar. Há quem discuta, mas, enfim, o cara também tem seus méritos, tem um bom volume. E vamos continuando aqui. No 5º lugar, o Roy Winkler, o cara mais controverso da noite. Essa pose mostra muito bem que o Winkler, ele não estava bem. Ele tinha água sob a pele ainda, tinha um pouco de gordura, ele não estava no 100%. Saiu um vídeo, já falei desse vídeo, mas teve um vídeo lá onde ele explica tudo o que aconteceu, vejam lá. Ele dá as suas explicações, que eu discordo um pouco, mas ele fala. E aqui a gente pode ver que, apesar de não ter chegado 100%, o controle abdominal se mantém. Ele está ali ainda. Então, foi um show legal para o Roy, apesar de não chegar bem, mas a gente vê uma certa consistência nele, no sentido de manter-se a sua linha abdominal bem controlada. E isso para os shows no futuro é muito bom para o Roy. Como eu falei, eu acreditava que ele fosse chegar muito bem no Arnold Classic Austrália, que é daqui 2 semanas. E depois tem 2 shows ainda, daqui 4 semanas o Indianapolis Pro e daqui 6 o Arnold Brasil. E pode ser que ele venha bem. Não sei se ele vem para o Arnold Brasil e também não sei se ele vai pro Indianapolis Pro. São conjecturas minhas aqui, mas é uma linha do tempo onde o Roy estaria bem. Ele está classificado para o Olympia, então teoricamente ele não precisa ficar se matando muito mais nesse meio do ano e deveria, aliás, fazer um off e se preparar de verdade para o Olympia. Mais uma foto dele aqui de costas, né, mostrando como que tinha água sob a pele, como que ele não estava seco, como estava com aspecto soft na região posterior. O Cedric McMillan ficou com a 4ª colocação, volume, classe, um físico bonito, belas linhas, um cara que já ganhou o Arnold, mas um cara que nunca chega bem, nunca chega a 100%. Ele chegou um pouco mal nas prévias, e aí depois, essa foto aqui é bem do comecinho das prévias, depois ele foi secando e enchendo, foi tendo um aspecto mais sólido, o que fez ele subir em algumas posições e acabar terminando na 4ª colocação. Mas não foi o suficiente para o Cedric vencer a grande surpresa do fim de semana, que foi esse cara aqui, o Luke Sandel. Um cara que tem um físico muito bonito, eu considero ele um cara com um conjunto entre estética, belas linhas e volume muito bom. É um cara que tem um físico teoricamente completo, tem boas panturrilhas, tem boas pernas, as articulações são pequenininhas, vejam como faz um desenho aqui, o ventre muscular, articulação pequena, ventre muscular. A cintura é estreita e ele consegue fazer até um certo vácuo, ele tem um bom controle abdominal na hora da pose, mas ele tem dificuldade em controlar o abdômen em outros momentos. Bons braços, bons ombros, um duplo bíceps aí também poderoso, boas costas. Eu não peguei o duplo bíceps de costas dele aqui, mas eu fiz aqui essa transição. Vejam que tem dorsais bem definidos, até estriados, tem uma região de costas bem volumosa, bem 3D, bem densa e espessa, e é isso que falta um pouco para o nosso Brandão, mas ele tá chegando lá, como eu disse, ele tá no seu caminho, e mais um momento agora
é do cara chamado Luke Sandel. Ficou em terceiro lugar num show super competitivo e escreve seu nome aí como um dos favoritos ao top 10 do Olímpia desse ano. Em segundo lugar, tivemos William Bonac. E eu vou passar rapidamente aqui, pessoal, sobre esses caras, tanto o Bonac quanto o Brandon Curry, porque eu vou fazer uma comparação bem aprofundada dos dois ao longo da semana. Vai ter uma comparação também, Luke Sandel com o Cedric e mais alguém. Vai ter algumas coisas aí legais para serem ditas ainda nessa semana. E o Brandon Curry, uma cintura fininha, a dorsais que saem muito para fora. Ele fez uma melhora considerável aí, né, do Olímpia para cá. As pernas dele eu acho que ele tem muito volume na região interna e essa parte perto do joelho poderia ser maior. A gente vê que essa região de vasto medial e até a parte de baixo vasto lateral, na minha opinião, deviam ser maiores para criar esse volume, tirar esse gap, esse espaço que tem aqui. Mas fora isso, é um físico muito bonito, com muito detalhe. O William Bonac chegou bem no começo e foi embaçando ao longo das prévias e chegou um pouquinho mais embaçado nas finais também. O Brandon Curry chegou mais embaçado e foi secando e apertando o físico, ficando um pouco mais cheio com mais cortes ao longo da competição. E isso garantiu para ele o título, primeiro título do Arnold Classic Ohio. Ele já tinha um título do Arnold Classic Brasil em 2013, se eu não me engano, e ele ganhou um Arnold Classic Austrália também em algum momento. É mais um cara aí que chega agora com força para o Mr. Olympia. E agora, pessoal, a gente tem alguns nomes. Caso o Roy tivesse vencido, eu vou falar isso no outro vídeo. Vamos continuar. Aqui o Brandon Curry de costas, bem seco, né? Os glúteos ali, ele precisa melhorar mais ainda. Se ele quiser lutar por título no Olímpia, ele vai ter que chegar muito melhor e muito mais seco que isso no Olímpia. Mas eu acho que agora, ganhando o Arnold, ganhando a projeção, ele vai ter toda a motivação do mundo para chegar nesse Olímpia. Aqui é uma breve comparação dos dois, só para a gente ressaltar que a estrutura óssea do Brandon Curry é, na minha opinião, muito melhor que a estrutura óssea do William Bonac, que é mais baixo, tem ombros mais estreitos e tem a cintura mais larga. O tronco é um pouco mais curto também em relação à altura. Então a estrutura desse menino aqui, comprimento de pernas, a largura da região abdominal, que é bem estreitinha, a largura dos ombros é bem larga, ele tem um desenho bonito de ombro e trapézio, o ombro dele tem uma linha contínua, tríceps, ombro, trapézio. Vejam como é mais esquisito aqui no Bonac, que o ombro acaba estando no pescoço já. Então, esse visual que o Brandon Curry tem é muito mais estético e certamente contou muito para os árbitros decidirem a vitória dele nesse Arnold Classic e ele vai com embalo para o Mr. Olympia. Aqui é o Cedric McMillan sendo comparado com o Luke Sandel e aqui a diferença de abdômenes, né? O Cedric, que é um cara considerado super estético, na minha opinião, ele tomou aqui um chacoalha. Se não foi um chacoalha, foi pelo menos um choque de realidade. Falou, meu amigo, você que não toma cuidado, que esse lance de ser estético vai acabar passando aí com os anos. O Luke Sandel trouxe um abdômen bem controlado, linhas bonitas, quadríceps que saltam para fora, tava bem seco. Eu achei que ele tava mais seco antes do show do que ao longo do show. Eu também achei isso de outros competidores, mas, né, já foi. E aqui uma comparação, eu fiz um vídeo também das prévias onde eu mostro os call-outs, mas aqui uma foto um pouco melhor do primeiro call-out, da primeira comparação com Brandon Curry, William Bonac, o Riley Winkler, Josh Lenartovich, o Luke Sandel do lado do Brandão aqui. O Luke do lado do Brandão, vejam, o Luke ficou em terceiro, vejam aqui, deu um zoom aqui. O Luke, esse cara ficou em terceiro, aqui ele tava no meio de uma respiração, ele não estava puxando tanto o abdômen, mas a gente pode ver que o Brandão, em termos de estrutura óssea, de estatura, tá pau a pau com o cara. Pro Brandão realmente falta um volume, né? Mas vejam o rosto do Brandão, como era o rosto mais seco, ele tava com uma cara de morte ali. Ele tava bem seco. E aí, pessoal, a gente tem que pensar que o futuro é promissor, que apesar da sétima colocação, a gente pode esperar nos próximos anos
que ele vá cada vez mais chegar perto desses caras que são hoje os top do mundo. E esse ano ainda pode ser que a gente veja um excelente resultado do Brandão em algum show que ele competia e a mais. Vamos esperar, né? E aí, mais uma comparação, mais um call-out, onde eles tiraram o Brandon Curry, o Bonac, o Cedric e o Luke Sandel e deixaram outros caras sendo comparados. Aí tá o Brandão perto do Winkler. Vejam como o Brandão faz o Winkler parecer até meio que um anãozinho nesse momento, em questão de estatura. Essas foram as finais do Nerd Classic. Essa foi a Open, na verdade. Acaba aqui, Brandon Curry vence, William Bonac fica em segundo. Resultados aí bem interessantes. Acabou correndo tudo mais ou menos como a gente imaginava que fosse correr. Foi um grande show. E eu peço para vocês, aguardem essa semana, liguem notificação, ativem o sininho, se inscreve, porque vai ter muito vídeo legal, muito conteúdo bom, com inteligência para vocês. Vou ficando por aqui, até a próxima.